Nós estamos às vésperas de 2023. O ano de 22 foi intenso, foi desafiador e, infelizmente, sob o ponto de vista econômico, um ano de poucos avanços. Parece que nós estamos até nos acostumando a crescer pouco no Brasil. Não apenas em 22, mas quando nós olhamos para anos anteriores, nos damos conta de que a economia brasileira vive um imobilismo e vive crescendo em círculos. Nós temos experimentado um crescimento medíocre nas últimas décadas. Aqui eu não me refiro ao governo atual, não me refiro a guerras, a pandemias, eu me refiro a uma situação que nós não precisamos encontrar culpados lá fora. Nós sabemos o que fazer. Na última década, nós crescemos, em média, por ano, 0,5%. Isso é um desempenho muitíssimo aquém do nosso potencial. Quando nós olhamos para frente, temos de mirar um crescimento produtivo, um crescimento duradouro, como aqui já foi mencionado. E nós precisamos ser incansáveis em buscar consenso, serenidade de ânimo. Existe agora um ambiente democrático consolidado no Brasil e a FEBRABAN não hesitou em empenhar apoio à democracia. A harmonia dos poderes não é só importante, é imprescindível e nós confiamos na capacidade e na responsabilidade dos atores políticos. A eleição já passou. Nós temos um novo presidente eleito e todos nós, sem distinção, precisamos debater as condições para que o Brasil possa voltar a crescer a taxas maiores. Isso se faz com debate, como estamos fazendo aqui, propostas e com ideias. Ninguém perde quando assim nós agimos. Crescer não é um fetiche econômico. Crescer também não é uma bandeira política. Não é uma meta matemática para agradar economistas e muito menos para agradar investidores. Trata-se de uma necessidade imperiosa de gerar empregos, riqueza e bem-estar. Quando nós ficamos estagnados, nós aumentamos a pobreza e aumentamos a miséria. Precisamos, no entanto, encontrar qual é o caminho correto para crescer. A maior política social não é chamar um benefício de auxílio emergencial ou de Bolsa Família. A política social sustentável é a retomada do crescimento econômico com geração de emprego e renda. Não há política social que se sustente sem que cresça em níveis elevados e por períodos prolongados. O setor bancário está convicto de que o Brasil deve e pode crescer a taxas mais promissoras. O crescimento também não depende da vontade apenas de um governante. Existem fatores que fazem com que o crescimento seja maior ou menor. E no Brasil, nós temos uma causa preponderante que tem feito o crescimento ser menor, é o baixo nível de investimentos. O Brasil investe cerca de 15% do seu PIB, precisamos investir mais. E o investimento é o principal motor para um crescimento que se sustente. E qual é a razão de o Brasil crescer pouco? É o modelo do nosso investimento. O modelo de investimento do poder público colapsou, se exauriu. Nós precisamos buscar modelo que tenha no capital privado a centralidade. Nós temos de reconhecer que o novo modelo de investimento precisa perseguir a liderança do capital privado. E antes que me perguntem o que fazer com o setor público, com o poder público, nós bem sabemos. Temos que canalizar os investimentos nas áreas sociais, saúde, educação, formação de mão de obra, reforma do Estado e eficiência do Estado. Nós precisamos, antes, arrumar a casa. Sem arrumar a nossa casa, do ponto de vista fiscal em especial, nós não iremos a nenhum lugar. A política fiscal precisa estar ancorada em algum alicerce. E o fundamental é que, qualquer que seja a política que o novo governo vier a adotar, se paute pelo equilíbrio das contas. Quero também falar um pouco sobre investimentos privados. Eu estou convicto que nós precisamos conferir essa centralidade ao capital privado, seja porque ele está disponível, seja pela sua expertise. O Brasil não vai chegar a um crescimento maior sem um capital que possa realmente ser atraído para investimentos. E aqui não é, de novo, eu repito, uma discussão ideológica. São investimentos que demandam longo prazo, de regra, para maturar, algo em torno de 15 a 20 anos, e também não é tão simples em relação às fases iniciais. São de altíssimo risco e nós precisamos buscar esses recursos. Daí porque há uma inafastável necessidade de que o país volte a ter previsibilidade. Eu quero aqui, para encerrar,
essa minha fala, mencionar 3 fatores que eu considero básicos para que nós tenhamos a capacidade de atrair investimento. Primeiro, é a estabilidade macroeconômica. O Banco Central tem feito um trabalho primoroso para que nós tenhamos a inflação baixa, previsível e estável. A inflação alta, ela dificulta o cálculo dos agentes econômicos, ela acaba por aumentar o risco das operações, por afugentar os investimentos e por retrair o crédito de longo prazo. Portanto, é fundamental que nós continuemos perseguindo, como o Banco Central tem feito, uma estabilidade macroeconômica. O segundo requisito é a existência de funding de longo prazo. Somente com o mercado de capitais forte e pujante é que nós vamos ter a capacidade de absorver investimentos elevados e também em prazos maiores. O setor bancário ele está pronto a contribuir, mas nós temos limitações de capital, limitações de liquidez e precisamos ter um mercado de capitais forte, porque é ali onde se encontra a poupança de longo prazo. Nós temos que fazer essa complementação. O modelo que nós defendemos é que o setor bancário ele se preste a fazer o financiamento original das operações, ou seja, a ser o originador e o financiador das fases iniciais, e nós precisamos, uma vez que essas fases estejam implementadas, a fazer com que os investimentos de longo prazo possam ser absorvidos pelo mercado de capitais. E o terceiro e último requisito está relacionado ao ambiente de negócios e à segurança institucional. Segurança institucional em qualquer economia tem de servir como muro de contenção de especial relevo para um crescimento sustentável. O que significa isso? É que as regras do jogo precisam ser estabelecidas numa perspectiva de longo prazo. Investimento não dialoga com surpresas institucionais, com instabilidade, com confrontos e ruídos políticos, não conversa com falta de previsibilidade e com falta de segurança jurídica. Segurança institucional significa que, independentemente do governo que foi eleito, de quem ganha ou de quem perde, as regras postas são respeitadas e não serão alteradas durante o jogo. Em resumo, eu estou convencido que a retomada do crescimento depende necessariamente de uma forte ampliação dos investimentos privados. Para isso, nós precisamos manter a estabilidade macroeconômica e fiscal e precisamos melhorar significativamente nosso ambiente de negócio. Sabemos que isso não é trivial, mas eu gostaria aqui de finalizar com uma mensagem de otimismo por parte dos bancos. Nós confiamos na capacidade de empreendedorismo do Brasil. Mais do que isso, nós confiamos nas nossas instituições que não fraquejaram e nos nossos poderes aqui representados pelo ministro Gilmar, ministro Barroso, ministro Alexandre, ministro Ricardo Lewandowski e outras autoridades também aqui presentes. Os bancos estão prontos para continuar fomentando o desenvolvimento do Brasil. Tão criticado que somos, mas nós vamos continuar a ajudar esse país. Nós não temos bancos do que nos envergonharmos. Nunca faltamos ao país e nos momentos mais críticos sempre ajudamos, como fizemos recentemente na pandemia, concedendo e irrigando a economia com algo perto de 13 trilhões de reais para as famílias e para as empresas. Precisamos, portanto, romper com um modelo de investimentos, colocando, como já mencionei, o setor privado na centralidade e na liderança desse processo. Nós precisamos crescer desesperadamente. Não temos escolhas e não temos tempos a perder. Muito menos, nós deveríamos gastar nossa energia com discussões inúteis, com polêmicas rasas e com debates enviesados. Tal como estamos fazendo aqui hoje, governador João Dória, governador Rodrigo Garcia, o Brasil precisa de uma grande conjunção de forças, de um pacto, de debates de ideias e não de retóricas, de ataques e de bravatas.